chegou a hora de parar de fingir. Já vimos as imagens. Já analisamos os detalhes. A estrutura do auditório Paulo VI, no Vaticano, não é apenas estranha, ela grita uma mensagem que muitos preferem ignorar. Não estamos falando aqui de metáforas poéticas ou simbolismos forçados. Estamos falando de um edifício real, planejado com precisão arquitetônica para se parecer com algo específico, uma serpente. Isso mesmo. Por fora, o prédio já lembra o contorno alongado de um réptil. Mas por dentro, a mensagem é ainda mais clara e assustadora. Os dois vitrais gigantes se assemelham a olhos, e o palco, onde líderes religiosos discursam, é curvado como a boca aberta de uma cobra. O teto é coberto por formas que lembram escamas. Isso é coincidência? Se você precisa que alguém explique isso como apenas uma escolha estética, talvez você já tenha aceitado demais sem questionar. E se isso já soa desconfortável, espere até ver o que há no centro do palco. Lá, onde se esperaria encontrar um crucifixo, um altar sagrado, ou uma representação serena de Cristo, o que temos é uma escultura grotesca chamada A Ressurreição, criada por Pericle Fazzini. A obra, segundo a explicação oficial, representa Cristo emergindo do caos nuclear. Mas pare um momento. Olhe com atenção. Aquilo ali não é o Cristo das Escrituras. Aquilo não transmite redenção. Transmite ameaça, perturbação, deformidade. Uma figura distorcida, cercada por rostos atormentados, saindo de uma espécie de explosão infernal. Não há glória naquela imagem. Há algo que beira o satânico. E aqui começa o verdadeiro enigma. Por que o Vaticano, o coração da maior instituição religiosa cristã do mundo, escolheria representar seu Salvador dessa maneira? Por que projetar um auditório inteiro como se fosse a cabeça de uma serpente? Por que entulhar suas estruturas com símbolos de morte, transformação obscura, e imagens que mais remetem a cultos ocultistas do que a fé em Jesus Cristo? A resposta pode parecer simples, mas carrega implicações profundas. Isso não é por acaso. Essa é a linguagem dos que estão por dentro. Arquitetura como mensagem. Estética como ritual. O que é construído ali não é para o público comum entender. É para os iniciados. É para os que sabem ler os sinais. Vamos mais fundo. Abaixo da Basílica de São Pedro, há algo chamado de Necrópole Vaticana. Um lugar real, com acesso restrito, onde repousam antigos túmulos cristãos. Mas entre eles, há um em particular, chamado Túmulo U. Os arqueólogos o nomearam assim. Mas o detalhe perturbador é que, ao longo dos séculos, certos escritos antigos e leituras obscuras de inscrições latinas associaram esse túmulo a ninguém menos que Lúcifer. Você leu certo. Lúcifer. Aquele que os cristãos ouvem ser o inimigo de Deus em cada missa, em cada sermão. E, no entanto, há um espaço sob o solo sagrado da igreja que carrega seu nome. As explicações acadêmicas tentam reduzir isso a erros de tradução. Mas é difícil aceitar isso como simples engano, quando vemos a quantidade de referências simbólicas e estruturais que apontam para algo muito mais profundo e sombrio. E não para por aí. Vamos falar da Porta Santa na Basílica de São Pedro. Muitos acham que se trata apenas de uma tradição anual religiosa. Longe disso. Essa porta permanece selada por dentro, sendo aberta apenas em anos jubilares, eventos raros. Isso é mais do que tradição. É ritual. Em diversas tradições esotéricas, uma porta selada simboliza a fronteira entre mundos. Abri-la significa convidar algo a passar. Pense bem, será que o Papa, passando por aquele portal dourado, está apenas participando de uma cerimônia inofensiva? Ou será que está encenando uma invocação, um ato simbólico de acesso espiritual? Se você acha isso exagerado, considere o seguinte: no ritual pascal em latim, ainda hoje o nome Lúcifer é entoado. Sim, literalmente. Durante a vigília pascal, a igreja canta: Flamas eius Lucifer matutinus venia, ili, inquam, Lucifer, que necito casum, traduzido, que sua chama seja encontrada pela estrela da manhã, aquele Lúcifer que nunca se põe. Agora diga, como uma instituição que prega a derrota de Lúcifer ainda canta esse nome em seus ritos? Não, não é um erro. Não é um engano de tradução que ainda não foi corrigido. Eles sabem exatamente o que estão fazendo. A palavra Lúcifer já foi usada na antiguidade com outros sentidos, como estrela da manhã, sim. Mas eles tiveram séculos, literalmente séculos, para alterar o texto, ajustar a liturgia, esclarecer a confusão. E não o fizeram. Por quê? Porque não é confusão. É intencional. Se tudo isso não te fez parar e refletir ainda, talvez isso faça.
O Vaticano, além de toda a sua estrutura religiosa e administrativa, opera um observatório astronômico. Sim, a mesma instituição que condenou Galileu por falar da órbita da Terra, hoje possui um dos mais avançados telescópios do mundo. Mas o detalhe perturbador é o nome, Lúcifer. Não é piada. É a sigla para Large Binocular Telescope Near Infrared Utility with Camera and Integral Field Unity for Extragalactic ISART. Um nome tão forçado que parece ter sido criado apenas para justificar o acronimo. E o telescópio está localizado, nos Estados Unidos. No Arizona. Onde é operado por astrônomos jesuítas. Agora pense, por que uma instituição religiosa estaria envolvida com observações do espaço profundo usando um telescópio chamado Lúcifer? Qual é o real objetivo por trás disso? O que eles estão procurando lá em cima, ou esperando que venha de lá? A verdade é simples, mas dolorosa. O Deus deles não é o mesmo Deus que te ensinaram a amar. A face que mostram ao mundo é de paz, fé, tradição. Mas por trás das portas douradas, dos vitrais e das vestes sagradas, existe outro jogo sendo jogado. Um jogo de poder, ocultismo, controle e manipulação espiritual. E isso, é só o começo. Se você sente que há algo errado com o que está escondido por trás de tudo isso, escreva nos comentários, acordei para a verdade. Vamos juntos iluminar o que muitos têm medo de ver. A infiltração no Vaticano não foi obra de uma noite. Não foi um ritual isolado ou um golpe repentino. Foi um processo lento, geracional, cuidadosamente orquestrado. Começou há décadas, talvez até séculos atrás, com cargos-chave sendo entregues, pouco a pouco, a homens comprometidos não com Cristo, mas com doutrinas ocultas. Doutrinas que reverenciam o conhecimento acima da obediência, o símbolo da serpente como libertador, e enxergam Lúcifer não como inimigo, mas como portador da luz. Essa elite infiltrada não é composta pelos padres que cuidam das paróquias locais ou pelas freiras que ensinam crianças com amor e simplicidade. A maioria dessas pessoas é inocente, marionetes inconscientes dentro de um teatro que vai muito além do que elas imaginam. O jogo real está nas mãos dos cardeais ocultos, dos bispos das sombras, de ordens secretas e sindicatos financeiros que operam no coração da Cúria Romana. E se você observar as decisões que eles tomam, tudo começa a fazer sentido. Décadas de acobertamento de abusos, movimentações estratégicas de padres criminosos como peças num tabuleiro, lavagem de bilhões através do Banco do Vaticano, proteção a criminosos de guerra e acordos obscuros com agências de inteligência internacionais. Isso não é fé. Isso é uma máfia vestida de batina. Vamos falar sobre o Banco do Vaticano. Oficialmente chamado de Instituto para as Obras de Religião, um nome quase cômico se comparado aos escândalos em que já esteve envolvido. Lavagem de dinheiro, conexões com a máfia e mortes suspeitas. Nos anos 1980, o banqueiro Roberto Calvi, conhecido como o Banqueiro de Deus, foi encontrado enforcado sob a ponte Blackfriars, em Londres. Seus bolsos estavam cheios de tijolos e dinheiro. Chamaram de suicídio. Mas qualquer um com o mínimo de discernimento enxerga, aquilo foi um recado. Um acerto de contas ritualístico. E quando você começa a puxar esse fio, ele te leva direto às lojas maçônicas, às operações secretas dos jesuítas e a clérigos que operam nas sombras há décadas. Agora pense no que veio depois de 1963, após o suposto ritual de entronização de Lúcifer dentro do Vaticano. A doutrina mudou. A arquitetura ficou mais ousada, os símbolos mais sombrios, os rituais interreligiosos aumentaram, não por tolerância, mas porque a instituição estava sendo reprogramada. Eles já não serviam ao Deus de amor e redenção. O novo Deus exigia controle, uniformidade, domínio total da mente e da alma. Os símbolos estão por toda parte. A estátua da pinha no pátio da pinha não é apenas decoração. É um símbolo antigo de fertilidade, com raízes na Babilônia. O obelisco no centro da Praça de São Pedro foi retirado do Egito, um símbolo do culto solar, plantado bem na frente da basílica. Isso não tem nada de cristão. É hermetismo. É paganismo camuflado com crucifixos. As construções do Vaticano seguem um padrão simbólico. Os pátios têm formato de roda solar. As estátuas estão posicionadas com propósito. Os motivos de serpente se repetem. Tudo isso é linguagem secreta. Eles não escondem, porque sabem que a maioria não enxerga. E quem opera tudo por trás? Os jesuítas. Inicialmente vistos como estudiosos e missionários, hoje são o braço de inteligência do Vaticano. Mestres da retórica, da infiltração, da manipulação psicológica. O Papa Francisco é o primeiro Papa jesuíta da história. Isso,
por si só, deveria acender um sinal de alerta. Isso não é mais uma religião. É uma operação de engenharia espiritual. Eles tomaram posse da maior estrutura religiosa do mundo e a redirecionaram para servir a outro senhor, um que não quer salvação, mas dominação. Um que alimenta sua força do medo, da obediência cega e da distorção da verdade. E o sistema se protege com camadas sobre camadas, rituais, símbolos, hierarquias, medo. Quem tenta denunciar, desaparece. Quem tenta resistir, é desacreditado. Eles não ligam para suas orações. Não se importam com sua fé sincera. Eles transformaram a igreja em uma fortaleza de controle espiritual, e zombam enquanto bilhões se ajoelham diante de um Deus que foi trocado há muito tempo. Agora vamos ao assunto mais evitado, os arquivos secretos do Vaticano. Aliás, tentaram amenizar o nome, agora chamam de arquivo apostólico, mas ninguém está caindo nessa. O que existe lá dentro são mais de 50 quilômetros de prateleiras, dezenas de milhares de documentos, manuscritos, textos proibidos e correspondências classificadas. E adivinha? Nada disso está disponível ao público. Nem mesmo estudiosos católicos têm acesso fácil. Só entra quem tiver aprovação papal ou de alguém muito próximo. E mesmo assim, só pode ver documentos específicos. Nada de explorar por conta própria. Por quê? Porque ali está a bomba. Estão escondendo não só a história, estão controlando a narrativa. Estão protegendo registros que desmascaram toda a estrutura que eles vendem ao mundo como verdade divina. Ali estão evangelhos não canonizados, escritos que contradizem diretamente o que foi aprovado no Concílio de Nicéia. Alguns textos falam que o Deus do Antigo Testamento não era o Altíssimo, mas uma entidade criadora maliciosa. Outros colocam Lúcifer como portador de conhecimento, e o Deus institucional como o verdadeiro enganador. Imagine se isso viesse à tona. Por isso tudo está trancado a 7 chaves. Eles preferem manter a mentira sagrada do que permitir que a verdade destrua a fundação do seu império. E os livros são só o começo. Debaixo do Vaticano há câmaras, túneis e espaços que não aparecem em nenhum mapa oficial. Isso não é teoria. Já foi relatado por contratados, ex-guardas suíços, membros anônimos da Cúria. Algumas dessas salas subterrâneas são montadas como espaços de rituais. Altares de pedra, simbologia oculta, e não estamos falando de símbolos romanos ou cristãos. São símbolos babilônicos, fenícios, egípcios. O Vaticano não destruiu os antigos deuses. Ele os absorveu. Reembalou suas imagens. Manteve seus rituais vivos sob uma nova capa. E vai além. Alguns desses locais subterrâneos estão estrategicamente alinhados com pontos de energia da Terra. Parece loucura? Mas os antigos não construíam templos por acaso. Nem o Vaticano. Eles sabem como manipular energia, não só espiritual, mas psicológica e emocional. Missas, peregrinações, orações coletivas, tudo isso canaliza energia em massa. E esse poder está sendo direcionado, mas não ao Deus que te ensinaram a seguir. No fundo, existe um grupo de sacerdotes que sabem exatamente para onde estão canalizando tudo isso. E esse alvo não é o divino. Se isso te fez pensar, escreva Desperta, ó alma, nos comentários e compartilhe com quem precisa abrir os olhos. O que muitos chamam de fé, aqui, virou ferramenta de manipulação. O que deveria ser um caminho para o divino se transformou num labirinto de vergonha, medo, silêncio e obediência cega. Isso não é espiritualidade, é um sistema de drenagem energética, uma central de controle. E quem está no meio, impedindo que a conexão com Deus seja direta? Eles. Sempre eles. E como fazem isso? Pela linguagem. Séculos de missas em latim não foram por tradição. Foram por dominação. Ninguém entendia, e ninguém deveria entender. Porque se as pessoas soubessem o que estava sendo dito, perceberiam que muitas dessas orações e ritos não tinham nada a ver com amor, perdão ou luz. Algumas invocações são ambíguas, cheias de duplo sentido. Códigos antigos, reversões, manipulação simbólica disfarçada de fé. Mesmo hoje, nas missas traduzidas, a estrutura permanece: repetição, confissão, submissão. Uma liturgia de obediência. Não é culto a Deus, é programação mental semanal. E no fim da vida, eles também controlam. Na hora da morte, quando a alma deveria se libertar, eles chegam com seus ritos finais, suas absolvições, suas orações pelos mortos. Mas isso não é conforto. É assinatura. É a última renovação de um contrato. Um selo espiritual que afirma: você ainda é nosso. Isso é DRM espiritual.
Controle de alma por direitos autorais. E o pior? A maioria nem sabe que assinou. Agora, vamos ampliar a visão. O plano maior não é apenas político. É espiritual. Planetário. Eles espalham igrejas, posicionam bispos como peças de xadrez e chamam isso de missão. Mas o objetivo é controle da alma humana. É colonização metafísica. Governar o que você é, e não só o que você acredita. Por isso os eventos interreligiosos, os diálogos de paz, os movimentos ecumênicos. Não são sobre união. São sobre fusão. E fusão, nesse caso, significa absorção. Um sistema. Um centro. Um Deus. Uma autoridade. Mas não para por aí. O próximo passo é digital. Sim, o Vaticano já está investindo em inteligência artificial ética, blockchain espiritual, confessionários por app, bots sacerdotais e sistemas de pontuação de alma ligados à sua identidade digital. Parece ficção? Pois já está sendo construído. O novo altar será sua tela. O novo padre será um algoritmo. O novo confessionário será uma API. E o novo pecado será desobedecer ao sistema. Isso não é progresso. Isso é vigilância divina 24/7. Um modelo de Deus que nunca dorme, nunca esquece, e só perdoa se o sistema permitir. Você vai precisar de login. Vai precisar escanear sua identidade. Vai precisar aceitar os termos de uso espiritual. Um Deus, uma rede, uma interface. Mas não se engane, o espírito por trás disso não é o da compaixão. É o do controle. Esse é o coração da corrente luciferiana. Não com chifres e tridentes, mas com estratégia. Com inversão. Com a substituição da conexão divina por mediação institucional. Com a troca da verdade pela autoridade. Da alma viva por um sistema automatizado. Chegamos aqui. Você viu o auditório em forma de serpente. Viu os rituais ocultos, a arquitetura, os símbolos, os arquivos trancados, os cômodos subterrâneos, os acordos de bastidores, a manipulação mental e agora, o projeto digital. O Vaticano não é apenas uma religião. É o mais avançado sistema de manipulação espiritual já construído. E agora que você viu tudo isso, você não pode mais desver. Se você chegou até aqui, você não é apenas um espectador. Você é um ponto de ruptura no sistema. Continue questionando. Continue cavando. Continue rasgando o véu. Compartilhe com quem ainda não despertou. Escreva "despertei" nos comentários se você enxergou. A verdade está emergindo, e você faz parte disso.